E aí quando veio um novo ciclo? Quando você deixou Não, o novo ciclo foi... Eu fui correspondente 15 anos. Sim, os últimos 5 já como chefe de escritório. Mas continuava no trabalho, na rotina de correspondente. Aí veio uma queda para baixo. Que eu saí da Globo e fui parar na Record. Mas eu já estava, nessa época, eu caí para a Record e fiquei lá 1 ano e apareceram 2 convites no mesmo dia, o que era uma coisa... Não é convite, a Globo... A TV Globo, a TV a cabo no Brasil estava começando. E a Letícia tinha me chamado. Falou, Lucas, a gente quer fazer um jornalismo. E queremos fazer a primeira produção independente com um programa do tipo 60 minutos. O que você acha? Falei, é o sonho de todo jornalista fazer o programa 60 minutos. Era o programa mais caro da televisão, era o melhor, mais caro. Eram 4 correspondentes, cada um tinha 40 produtores. Então, eu falei, quanto é que você tem? Ela falou, tem 13 mil. Foi aí que eu fiz a brincadeira. Então, vamos fazer 13 minutos. Um programa de 13 minutos. Senta na poltrona, o Francis, mais 2 ou 3 jornalistas. E a gente fala o que a gente viu nos 60 minutos. A gente assiste televisão e comenta, o que você achou? Era mais uma brincadeira, para falar que 13 mil não era suficiente para fazer um programa tão ambicioso. Mas a Letícia é muito esperta. Quando eu falei, bom, uma bancada com 3 ou 4 jornalistas, ela foi lá dentro, trouxe o Glazer, que dirigiu a TV. Em 15 minutos eu saí de lá. Falei, pode tocar para frente, vamos fazer esse programa. Mas aí, porque essa ideia de fazer com... Muitas vezes eu até pensei que eu tive, naquele momento, aquela ideia de fazer o Francis mais 1 ou 2 jornalistas. Depois, é que o Pateta aqui lembrou que 3, 4 anos antes, eu, o Francis e o Antônio Augusto, que era um outro jornalista lá da Globo, finíssimo, hoje mora no Uruguai, a gente fazia um programa aqui, o Antônio Augusto começou, e ele estava na redação, eu estava no escritório, eu era até chefe do escritório. Falei, Antônio Augusto, você está costurando para fora aí? Você está fazendo coisa para rádio? A Globo era muito exclusiva, né? Falei, faço uma rádio lá no Rio Grande do Sul. E como é que é esse negócio de rádio? Eu falei, não, eu vou lá 1 minuto no estúdio, e eles pagam bem. Falei, tem vaga? Ele falou, claro, você quer fazer? Eu falei, eu quero, mas eu achava que a gente devia levar o Francis, porque aí o cachê vai ser maior. Primeiro é fácil vender. E não deu outra. Na mesma hora tinha patrocínio. A gente fez isso até ele sair. Ele voltar para o Brasil. E eu saí da Globo. E aí eu me separei. Quando voltei, foi para fazer o Manhattan Connection. 2 anos depois, a Letícia fez esse convite e a gente começou no Manhattan. E de onde surgiu esse nome? Da Globo. E a gente foi contra. Eu, Francis e o Caio falaram, puta, que nome mais chinfrim, coisa de traficante de droga, vamos para um programa Manhattan Connection, porque estava na época do filme French Connection. Vamos associar esse programa com contrabando de droga, que nome ruim. Os caras, a turma que dá nome conhece melhor que a gente, né? Jornalista pode saber de algumas coisas, mas para título de programa de televisão, eles sacaram esse e colou. E como colou, né? Pois é, até hoje, quando eles me procuram, eu falo, a gente quer a marca. Se você vier junto, tudo bem, mas a gente está interessado nessa marca Manhattan Connection. Engraçado, né? A marca ficou forte pelos tantos anos de trabalho e realizações o programa e a construção que foi feita. O programa colou em grande parte por causa do Francis, né? Porque o Francis era um impautável. Eu nunca tinha feito uma pauta na vida para um programa de televisão.
eu sentava lá e falava, e aí? Então, você pegava o New York Times, pegava as notícias da semana e fazia uma pauta, primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco. E o Franz chegava lá em menos de 2 minutos, desmontava a pauta. Então, era o jeito, ficava o Caio lá ajudando a segurar a barra, e o Nelsinho Mota, que também era outro esperto, safo, que sabia improvisar e levava o Francis na brincadeira, porque eles achavam que o Francis, o negócio do Francis dar porrada no Caio, aquilo vendia mesmo. E eles, uma vez eu lembro que um colunista escreveu, quando o Francis dá aquela bronca, a gente pode ver o rosto dos meninos ficando enrubescidos. Eu falei, pô, esse cara tá sacando, porque a gente, na época, fazia o programa com meia tonelada de maquiagem. Hoje a gente não usa mais. Naquela época tinha maquiador, tinha gente para pentear o cabelo, tinha muito recurso, assim, de... Mas me corrige se eu estiver errado. A minha percepção é que o programa trouxe era um debate muito autêntico entre visões distintas e um tipo de produto que até então a TV não tinha, com o glamour e essa referência do internacional, de Nova York. Tanto é que Manhattan Connection. Então não tinha nada igual. Não tinha nada igual. Agora, você tinha uma bancada muito bacana. Nobre. Você tinha um Francis, você tinha o Nelson, você tinha o Caio. Só fera. Que era só fera. Então, tinha tudo para dar certo mesmo. E deu. Agora, eu estou falando, você não chegar com um roteiro rígido, com a camisa de força naquele programa, não ia rodar. Não rolava. Você tinha que deixar o Francis dava uma bola para lá, você corria atrás da bola dele, passava para o Caio. O Caio dava um palpite, eu falei, que bobagem! Meu Deus, que coisa mais infantil essas... Ele imitava o Caio falando. A gente ria. E como você assumiu esse papel de ser ali o mediador e controlar? Não, porque como a ideia era minha, eu falava, então você apresenta. Como é que você vê esse programa? Eu vejo um cara lá falando, olha aqui, o que você acha? O cara 2, o cara 3, o cara 4, o que achou disso? E o que você acha da música, nova música, do novo filme? E eu estava ali no lugar de... Ninguém nunca falou, Lucas, eu quero ser o apresentador. Se alguém tivesse falado, eu ia ficar até agradecido. Falei, então apresenta esse troço, porque a única coisa difícil, na verdade, depois que a gente pegou o jeito, a única coisa difícil, depois de uns 3, 4 anos, era fazer a escalada. A escalada tinha 40 segundos. Mas era uma escalada rígida mesmo. Era uma escalada que eu enchia o saco. Eu era o cobrador dessa escalada. E o único que tinha saco para fazer comigo era o Caio. O Nelson tentou, o Jabor tentou, que era uma escalada rimada. Você rimava as tragédias na França, na África. Eu sempre adorei. Pois é, foi uma brincadeira. E aí tinha uma palavra de deboche, que já dava um tom de humor no programa. Porque um segredo desse tipo de coisa é humor, cara. Não adianta você fazer programa zangado, não. Para traduzir para o pessoal que está assistindo e que talvez não entenda, poderia traduzir escalada como abertura? É uma abertura do programa. Porque no programa você fala, a gente ia direto na escalada. Nem falava bem, obrigado. Às vezes eu falava boa noite, mas falava, Lucas, não fala boa noite, porque às vezes o programa não vai necessariamente à noite. A gente estava gravando de dia, você ficava falando boa noite. Então eu já entrava no negócio. Na França, quebra-pau. E quem escrevia a escalada? Você mesmo? Eu escrevia, mas o Caio dava apoio. O Caio ajudava. Então eu falava, essa palavra é uma merda, Caio, essa aí não, dá outra. Ele dava outra. Eu falei, não, também é uma merda. Aí eu sacava uma e falava, essa também tá uma merda. Então a gente ia trocando palavras. Mas eu tinha, nessa parte de palavra, eu tenho mais jeito do que ele, por herança. Mania de palavra. A família tem mania de palavra. Os tios são escritores. Então, desde o começo, não usa adjetivo, não usa advérbio. A frase é seca.
sujeito, verbo, objeto direto. Então, as frases do Mahatma, escalada, também eram muito simples. Era muito bom. Quase tentando fazer um poema, se era um poema de atualidade. E não é só isso, o jeito que... Porque uma coisa é o que está sendo lido ou falado, outra coisa é a entonação e o jeito, né? O seu jeito sereno ali. Talvez aquilo, como fez parte da minha história, mas eu me lembro bem. Eu fico imaginando como é que seria uma abertura hoje, assim, hoje mesmo, no momento atual. Era muito bacana. E aí o programa foi indo, essa vida dele foi praticamente GNT, né, antes de ir para a Globo News, né? GNT foi até um dia eu voltei de Londres, desci no Kennedy, toco o telefone, já tinha celular, a Angélica falou, Lucas, perdemos o GNT. A gente perdeu a casa. Por quê? Porque o GNT falou, não tem dinheiro, acabou o dinheiro. A Letícia, na verdade, já tinha me dado um alerta. Então a Letícia ligou e falou, olha, o que a gente pode tentar é vender vocês para a Globo News. Porque o alemão, que era o Schroeder, né, gosta muito do programa. E o Ali também. E vou falar com eles, a gente faz uma reunião para ver os custos, porque para nós vocês ficaram muito caros. A gente começou com $1 a 1. Então, nossos salários já começaram altos. Quando você começa aqui com 5 mil, 8 mil, que no Brasil era uma mixaria, 5 mil reais, aqui era em dólar, mas a conversão era 1 por 1. Aí veio quando veio o primeiro tranco, que era uma desvalorização de 30%, aí nós já começamos a aprender. E nessa época eu imagino corte, que o dólar 30%, já estava ali. Aí o Collor foi... Quando o Lula ameaçou a ganhar, quer dizer, ameaçou não, quando pintou que ele ia ganhar, em agosto de 2002, né? O dólar foi a 4. O dólar estava 1,8, 1,6. O dólar foi a 4. Até eu peguei meu dinheiro e fui mandar dinheiro para o Brasil. Comecei a mandar dinheiro para o Brasil. Porque... Dá para comprar tudo nesse momento. Dá para comprar e não é possível que o dólar fique a 4. O Brasil quebra. De fato, o dólar caiu depois para 2. Mas o programa, mesmo assim, a gente tinha raros aumentos. Era um aumento só de inflação. Porque o custo da operação aqui... o GNT alugava a Reuters, ali, que era um estúdio caro para burro. Acho que eram 12, 10 mil dólares cada semana. Uma infra grande. E quando a gente mudou para a Globo News, eles decidiram montar um estúdio para o Mahatma, que não era só do Mahatma, era um estúdio do jornalismo, mas com espaço suficiente para botar então desenharam uma bancada, um negócio muito bem feito. Na sede da Globo aqui em Nova York. Na sede da Globo em Nova York. Que no fundo foi uma solução muito mais econômica e inteligente. Que, na verdade, economizar $100 mil. Foi o argumento que eles usaram. Com isso, a gente deixava de pagar Reuters. Pagava Reuters 2 vezes, pagava pelo estúdio um fixo e pagava um outro de serviços, que era caro. E aí, por que saiu da Globo News? Porque a Globo News... Globo News por causa de dinheiro. Novamente, a Globo News foi quando começou essa... O Mahatma foi porque era o mais caro. Então eles começaram pelo mais caro. Uma vez eu levei uma bronca do diretor, porque eu dei uma entrevista para a Veja e comentei, mas por que você acha que faz tanto sucesso? Esse programa, bancada faz sucesso porque... Para começar é barato e depois muita gente, a audiência não sabe pensar e eles copiando ideias do Francis, copiando ideias do programa. Por sorte, tinha alguém na Veja ou da Globo que soube da entrevista antes dela ir
da revista ia para as bancas antes de ser impressa. E o Mário me pegou, eu estava num restaurante. Falou, pô, bobagem era essa que você está dizendo aí. O seu programa é o programa mais caro da televisão, da Globo News, de todos, é o mais caro. Fora, naturalmente, o jornalismo. E você não pode dizer que o pessoal gosta de uma rata para roubar a ideia, porque você está chamando sua audiência de burro. Toma uma palmatória, você tem toda a razão. Então, não é um programa mais barato, é um programa mais caro, não é um programa. E sua audiência é uma audiência de gente inteligente, que gosta de ver gente inteligente. Então, liguei para a Veja, pedi ao o diretor da revista para ele se ele podia cortar. Ele era um amigo bacana e ele cortou, mas chegou em 2020 e ele já me avisou, foi pouco antes do Covid, já estava no Covid, porque a gente já gravou muitos programas de casa para a Globo News. Então, Covid foi quanto? 2022? Não, início de 2020. Março de 2020, é isso mesmo. Março de 2020 foi onde a gente começou a fazer o programa de casa. E o programa continuou caro e o dinheiro, a audiência caindo, o comércio, a publicidade diminuindo. Uma migração para o digital. Migração para o digital, exatamente. E aí, pá! Levamos um teco.